Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Oficialmente aí, boa noite a todos. Bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro da nossa disciplina de redação técnica, né? Onde que a gente vai escrever aí um texto ou ler e interpretar um texto com aquela objetividade técnica, independente se é área química, se é área de mineração, se é área da enfermagem, se é área de farmácia, se é segurança do trabalho, independente da área onde que a gente está. A gente precisa ler e a gente precisa escrever tecnicamente um relatório, uma ata, né? Que seja um recado de passagem de turno, mas ele tem que ter aquele fundo técnico para que a mensagem e a comunicação não tenha ruído, né? E aí não tenha desvio de qualidade em virtude disso. Então, essa é a nossa disciplina que estamos começando hoje, que é a redação técnica, né? Com esse spoiler já desde o início. A gente precisa saber redigir um bom texto e a gente precisa interpretar os textos que a gente está lendo. Seja através de um POP, seja através de uma ata, de uma passagem de turno, né? De um recado que às vezes a gente deixa, né, em casa para alguém, tem o fundo técnico, que é deixar uma informação que tem uma comunicação importante para uma atividade ou para uma orientação que vai fazer a diferença. Certo ou errado? Então, pessoal, não sei se alguém aí, né, na química, na farmácia ou na segurança do trabalho já foi meu aluno em outras disciplinas. Alguns estão começando ou são de outros cursos, que até então eu não fui professor de vocês, mas só para eu me apresentar aqui, eu sou o professor Wilson, já estou aí na Politécnica, caminhando aí para 3 anos, vamos dizer assim, trabalhando junto com vocês. E o meu objetivo é o mesmo de vocês. É que a gente possa ser uma pessoa e um profissional melhor através da educação. Esse é o nosso principal objetivo. Através do conhecimento, através da educação, que a gente possa ser uma pessoa e um profissional. Não existe um caminho mais ideal para isso, vamos dizer. Eu, como formação, eu sou farmacêutico, biólogo e químico, né? Tenho aí o mestrado e o doutorado na área da química, em especial na área da nanotecnologia. Então, redação técnica fez muito da minha vivência nesse princípio de estudante como vocês, né? Para escrever relatório, para escrever ata, para escrever passagem de turno aí, ó, enquanto eu trabalhei nas indústrias farmacêuticas, né? Para relatar atas de processos, documentos e desvios, investigação de desvios, tudo isso daí fez parte um pouquinho da minha vivência, tanto redigir, por exemplo, um artigo científico, que é a visão científica, e um POP, um procedimento operacional padrão, com as passagens de turno, treinamentos de funcionários, com a visão profissional técnica também. Né? É aquilo que eu remeto novamente. Até na nossa casa, a gente faz texto técnico, sem a gente, às vezes, usar esse termo. Mas, às vezes, a gente deixa um recado, a gente deixa uma informação. Hoje, com o celular aqui, ó, quantas e quantas informações a gente recebe e a gente passa no nosso dia a dia para trazer essa comunicação, para trazer aí
a informação através da comunicação. E mesmo no celular, a gente utiliza tanto da fase escrita, né? Na fase, não, na forma. Porque quantos áudios a gente recebe ou a gente envia no nosso dia a dia, né? Dentro desse processo todo aí, que é a comunicação através, né? De um texto, seja ele oral ou seja ele falado. Mas o objetivo é único, é a comunicação, é fazer a comunicação. Quem aí quer dar um exemplo de alguma ferramenta que usa no seu dia a dia com esse aspecto de comunicar, através de um texto ou de um áudio, podcast e assim por diante? E como eu me apresentei aqui para vocês, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Coloquem aí no chat, ou podem usar o microfone. Quem é você, a cidade de onde você está falando e o curso que você está fazendo. Então, para eu conhecer um pouquinho de vocês. Canal Tulipa falou, ó, preenchimento de ata todos os dias, ó, texto técnico, redação técnica. Coloque aí quem faz, quem usa, e quem não faz, quem não usa, mas todo mundo se identifica aí para mim. Seu nome, sua cidade e o curso que você está fazendo. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ivonete, eu trabalho na área da mineração da Mosaico. É muito importante essa comunicação, porque tem que passar bem detalhado todo o turno, que é uma área de risco, né? E Isso. saber a pessoa também entender o que você está falando, sempre está perguntando. Eu estou fazendo química agora, e eu já tive aula com você no técnico de mineração. Ah, legal, Ivonete. Bacana, e já está aí no segundo curso. Parabéns. Você está falando de qual cidade, perdão? Araxá. De Araxá mesmo. Beleza. E parabéns e cada vez mais sucesso aí. Obrigada. E aí um exemplo, ó, o dia a dia, o tanto que precisa desta informação, precisa, né? Então, esse texto técnico, ele tem que ser técnico, mas que não possa impedir a ação de quem está lendo. É o que a gente brinca. Vou pegar aqui dentro da área da saúde, né? Na área da saúde, se chegar um profissional da área da saúde, por exemplo, para eu conversar, eu vou falar hipertensão. Mas se chegar alguém que é leigo, que não é da área da saúde, eu vou falar, você está com a pressão alta, para que a pessoa possa entender. Teve o mesmo significado. Os dois termos significam que a pressão está elevada, né? Só que você usou um vocabulário técnico com um público que é técnico e você utilizou um vocabulário fazer-se comunicado, né, mais popular, para que a informação possa ser clara e objetiva da mesma forma e ter o entendimento da mesma forma. Isto daí é o grande importante para a gente dentro desse contexto aqui, né? Então, o Rômulo é patrocínio técnico em química, o Juliano trabalhou com mineração por 20 anos, então olha os textos aí, ó, relatórios de produção, né? E agora está fazendo mineração. Legal. Então, ele utiliza aí, ó, os relatórios para redigir a comunicação.
instruções de relatório, né? A Elisângela utiliza procedimentos operacionais, nota interna para coleta de amostras e está fazendo aí curso de Química. Que bacana, pessoal. Que legal que muitos de vocês aí já estão com esse caminho, com esta rotina, e alguns podem ser que está vendo da primeira vez, mas lembrem, está no nosso dia a dia. A gente levar uma informação técnica para um público técnico e uma informação baseada na comunicação para aquele público que não é tão técnico, mas que precisa receber aquela informação, né? Para que possa, né? Na casa da gente começa deixando um recado, por exemplo, no WhatsApp ou um recado escrito. A chave está no lugar de sempre. E todo mundo tem um lugarzinho onde guarda a chave, porque vai sair, a pessoa saiu antes de você estar sem. Não é fazer a comunicação. Você levou uma informação. Uma receita de bolo, um procedimento operacional padrão para produzir um creme, um shampoo, é uma informação técnica, é um texto técnico, é um procedimento técnico, onde todos deverão seguir para ter o processo da padronização, né? Então, a escrita técnica, ela também te ajuda no princípio de qualidade, né? Seja de processo, de produto, de serviço, porque você oferece sempre da mesma forma e aí com aquela mesma qualidade. Se não tiver padronização, até para fazer na casa da gente. Se eu fizer hoje o café com 3 colheres de pó, amanhã fazer com 4, depois fazer com 2, eu não tive padronização do café. Todo mundo vai falar que o meu café muda todo dia. Agora, se eu tenho aquele padrão do café, 4 colheres de pó, 5 colheres de açúcar, para 1 litro de água, vai na garrafa, todo mundo vai falar, eu vou lá tomar o café, porque o café dele é bom. Por quê? Porque você padronizou. E aí foi através de um relato técnico, através de um procedimento técnico, né? Que pode estar na cabeça, né? Mas alguém vai te pedir a receita, por exemplo, e você consegue passar. E o mesmo a gente precisa pensar no aspecto profissional, no aspecto técnico, né? Que a informação, a comunicação, ela é essencial para impedir desvios de qualidade, para que todo mundo possa estar certificado daquela atividade ou daquele processo, daquela atividade que precisa ser realizada, e todo mundo tem que fazer da mesma forma. Bacana? A Jaque colocou aqui, ó, ela é geógrafa, trabalha aí na Comipa, né, que é na pesquisa mineral, e também tem lá os relatórios diários, a interpretação dos laudos químicos, faz parte aí do dia a dia dela também. Show de bola, Jaque, e ela cursa mineração. Não sei se eu cheguei a falar da Elisângela, perdão, aqui, ó, mas eu volto. A Elisângela também tem as instruções do laboratório, procedimentos operacionais, e faz hoje técnico em química de Ibiá, beleza? Da minha cidade, também sou de Ibiá. Hoje estou aqui em Araxá, mas eu também sou de Ibiá. Legal. E alguém quer dar um exemplo de alguma comunicação dentro desses documentos
oficiais que vocês trabalham que não saiu, ou que estava mal escrita, ou que não foi passado, ou que não foi treinado, e que gerou algum desvio, que gerou alguma situação irregular, ou algo que teve que precisar de uma correção? Compartilhar com a gente só para poder mostrar isso, a importância dessa comunicação. A Ivonete falou algo semelhante a isso. Quem aí quer dar informação? Uma coisa importante é que, nos relatos técnicos, nestas informações necessárias nesse processo de comunicação, não pode existir a ambiguidade, né? Por isso ela precisa ser clara e objetiva, né? Para que possa ter a compreensão. Notem para vocês verem. Se eu hoje estou irritado, eu pego uma mensagem, eu leio, e eu leio ela entendendo de forma irritada. Se a pessoa me manda o áudio, eu vou pelo humor que a pessoa está. Às vezes, quando eu vou ler, eu levo para o meu estado de humor, né? E isso, às vezes, também é um perigo, né? Porque aí leva ao subjetivismo. Por isso que tem que estar escrito de forma clara, objetiva, e que não possa permitir essa ambiguidade, né, dentro desse processo. O canal Suripa nos enviou aqui um exemplo aí, ó. A amostra apresentou ponto de equivalência bem definido, indicando adequada reprodutibilidade do método. Os resultados obtidos encontram-se dentro da faixa esperada, conforme especificações estabelecidas pela metodologia analítica aplicada. Ou seja, ela utilizou a técnica, ali, possivelmente, da titulação, né? E ela passou aí a informação às demais, que foi reprodutível, que seguiu o método que foi descrito ali pelo procedimento. Ou seja, seguindo o procedimento, não há equívoco em relação ao valor encontrado para a análise. Nesse caso, estando dentro do valor de especificação, que é o melhor ainda. Show de bola. O fechamento de produção para a diretoria com valores inexistentes. Nossa, aí está o documento, porque você está levando informações inverídicas, e que isso pode levar a riscos futuros, a desvios futuros, e até acidentes da determinada situação. Né? O que o Juliano mandou aí para a gente. Metragem de sondagem diária, cálculo incorreto da recuperação perfurada. E isso, olha lá. E aí isso vai gerar ou retrabalho, ou vai gerar, opa, mas não era para ter acabado e não acabou, né? Vamos dizer assim. Então, aí leva o questionamento, né? O porquê está acontecendo aquele processo. A Ivonete aí, ó, a informação, né, não adequada leva a perdas, a custos, gastos, né? A Ivonete colocou aí muito bem. Então, importantíssimo dentro desse processo. Ok, o Juliano complementou aí ainda, né, que até descobrir o ocorrido, né, essa falta desse processo técnico, dessa comunicação assertiva, não foi fácil, mas depois que descobriu, pôs-se aí o ato corretivo e conseguiu voltar ao normal. Isso daí, show de bola.
Que bacana, pessoal. Que legal essas experiências aí de vocês e esses exemplos que vocês trazem. Ajuda todos nós, né? E isso é que faz a diferença para a aula ser bacana, né? Para que a aula possa ter esse brilhantismo aí com vocês. Então, para essa nossa primeira aula, nós vamos agora fazer o show do milhão. Né? Quem aí é 40 mais, como eu, né, já viu o show do milhão. Show de perguntas e respostas. Então, nós vamos utilizar aqui a metodologia ativa do PIA Instruction, onde que eu peguei os itens que estavam da apostila de vocês para esse nosso primeiro encontro, e eu trouxe eles aplicados através de exercícios, para que a gente possa ir discutindo, só que eu sou malvado. Né? A Ivonete aí já foi minha aluna, ela sabe disso. Quando eu dou esses exercícios, eu mesmo dou a cola. Né? Vocês vão ver que aqui mesmo tem a cola para vocês. Mas, de uma oportunidade da gente usar essa cola, não vou usar cola, não. Né? Vou usar o nome que eu usei aqui no slide. Hoje a juventude usa o nome spoiler. Né? O que é o spoiler? É levar uma informação, antecipar uma informação para trazer a comunicação. Então, nós vamos utilizar esse processo também dentro da nossa aula. Combinado? Bacana. Então, só reforçando aquilo que a gente já comentou e aquilo que vocês já pontuaram muito bem. Uma interface, uma competência, uma soft skills que a gente precisa interpretar e redigir um texto. Né? Vou dar aqui um exemplo clássico. Acabou de comprar um equipamento novo para fazer, por exemplo, teste de umidade, seja do minério, teste de umidade do granulado. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso pegar o manual, interpretar o manual, para redigir o texto do procedimento operacional padrão. E depois treinar, capacitar as pessoas que irão utilizar aquele equipamento, que irão fazer esse processo, esse ensaio ou esse teste, que é o teste de umidade em um determinado material. Né? Então, é inerente, pessoal. Ó, temos aqui pessoas na área da química, na área da farmácia, na área da mineração, na área da segurança do trabalho, né? Então, imprescindível. A gente precisa ter a competência de interpretar um texto e redigir, a partir desta minha interpretação, um texto dele. Né? O ensino EAD, ele nos dá a flexibilidade. Né? Ele tem como grande premissa, como grande fundamento, a flexibilidade. Ou seja, eu ajusto o meu melhor horário, o meu melhor dia, a minha melhor condição para que eu possa estudar. Só que ele não deixa de te cobrar o comprometimento e a disciplina. Né? Então, assistir a aula, seja no momento síncrono, seja no assíncrono, ler a trilha de vocês, né? A apostila de vocês, os capítulos e páginas para cada encontro, fazer os exercícios, fazer os trabalhos, entregar dentro dos prazos, de acordo com o cronograma, isso o ensino EAD te cobra, né? Então, é necessário ter essa autodisciplina,
né? Eu gosto de dizer nesse termo, né? Para que a gente possa cumprir aquilo que a gente comprometeu a entregar. Combinado? Ó, fiz um texto técnico aqui, ó, em 3 tópicos, né? E acabei explicando eles, né, de forma oral. Vamos dizer assim. O nosso propósito é ir crescendo, como esse Michelinzinho aqui, ó, né, esse bonequinho aqui. Bora lá, primeira questão. Usem o spoiler. E usem o microfone e o chat para compartilhar as respostas de vocês. Bom, já temos aí no chat algumas sugestões de resposta. Quem concorda, quem não concorda. Bacana. E é isso mesmo, pessoal. O objetivo principal, o spoiler colocou aqui para a gente bem claro, visa a comunicação objetiva e impessoal, né? Eu quero textos elaborados de forma clara e objetiva, sem ficar contando lorotas que não tem nada a ver com aquilo que eu quero argumentar, com aquilo que eu quero expressar, com aquilo que eu analisei e que eu preciso mostrar através do resultado. Então, show de bola. Muito bem, ó. Alternativa B, como todos vocês colocaram aí no chat, né? Principal objetivo, transmitir ideias de forma clara e objetiva e organizada, né? Eu não quero passar ali emoção, eu quero passar informação, eu quero passar comunicação. Isso é o objetivo do texto. Uns textos ilustrativos, assim, ok? Então, textos literários, histórias, não metáforas, comparações, figuras de linguagem. E não é o foco da comunicação técnica. Precisa ser clara e objetiva. Né? C e D priorizam a emoção, não a razão, né? Para que possa ter essa clareza e objetividade. Show de bola! Dúvidas até aqui? Gostei das participações aí, ó, show de bola. Dúvidas até aqui? Quem não participou, participa agora. Segunda questão. E tem spoiler.
A grande maioria está com a letra D. Já que o objetivo, claro e objetivo, né, vamos dizer assim, né, redundante aí, né, mas eu preciso utilizar frases curtas e orientadas. Sujeito, ação através do verbo, ou seja, quem faz ou quem fez a ação, o verbo da ação e complemento com o propósito. Então, isso eu falo que é a ordem direta, ser claro e objetivo, para impedir aí a ambiguidade, para impedir a subjetividade de poder interpretar de forma inadequada aquilo que está querendo se colocar, né? Então, a voz ativa, eu mostro o sujeito que fez a ação, né? A ordem inversa, ela começa a ser confusa, porque eu mostro primeiro a ação que aconteceu, para depois mostrar quem fez. Isso ocorrência. Então, por isso eu sempre gosto, né? Eu estou dizendo eu, mas é a norma para a gente redigir o texto técnico, ser claro e objetivo. Utilize a ordem, sujeito, verbo e complemento. E nessa daí, ó, eu tive pessoas que colocaram metade alternativa D e metade alternativa C. Ok? E aí? Vamos lá. C ou D? Outra alternativa. Qual aí está seguindo? Sujeito, verbo e complemento. Letra D. É a letra C. Olha para vocês verem. A C utiliza a ordem direta e voz ativa. Ela garante essa objetividade. A empresa, o sujeito. Adotou o verbo e o complemento, a medida de segurança. Ok? Aqueles que colocaram D, ó, a medida de segurança foi o complemento. Foi adotada pela empresa. Tá vendo? Olha para vocês verem o tanto que está dando volta, aumentou, inclusive, o número de palavras para poder falar a mesma coisa. Olha a C falando a mesma coisa que a D, de forma clara e objetiva. Ficou claro? Olha o quanto que a C, a empresa é o sujeito, a pessoa que faz a ação. Qual foi a ação? Adotou. O que ela adotou? A medida de segurança. Acabou. Foi claro e objetivo. Certo ou errado? Dúvidas até aqui? A D, ok? Por que fomos nascer? Por causa da clareza e objetividade. Beleza, pessoal. Show de bola. Próxima. Também tem spoiler. Chegarem algumas sugestões.
Bacana, todo mundo está indo na B, e aí? Todo mundo de acordo? Quem aí já fez um concurso? Quem aí já fez um Enem, por exemplo? Ou mesmo aí no ensino médio, quando a gente está fazendo lá e tem a disciplina de redação, sempre a professora dá duas folhas. A limpa, né? E aí, né? Todas as vezes que você for escrever um texto técnico, né? Não tem que ser aquele ansioso, igual a gente no Facebook, igual no Instagram, igual no WhatsApp, manda mensagem e depois fica doido para poder apagar, se for com alguma informação incorreta, com alguma escrita incorreta, vamos dizer assim, né? E aí é isso. A recomendação técnica é: coloque todas as suas ideias em um rascunho, né? É o que a gente chama tororó de ideias ou brainstorming, né? Algumas literaturas trazem aí com nome americanizado aí, brainstorming, tempestade de ideias. E depois você consegue ir alinhando, organizando essas suas ideias e depois consegue construir o seu texto corrigido, claro e objetivo. Lembrando, seguindo a voz ativa, seguindo a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Curto, né? E quando a gente fala aqui em primeiro passo, nós estamos falando aqui, é como se fosse colocar para nascer, vamos dizer aqui, né? Isso, vale até para montar uma apresentação, isso mesmo, Jaque, né? Show de bola, né? Então, show de bola, né? Já estão próximos de 1 milhão, hein? Olha, todo mundo acertando aí as questões, hein? Show de bola. Vocês pedem a Lívia, 1 milhão, porque eu realmente não vou ter, beleza? Pedem a Lívia e a Júlia. Então, o rascunho é essencial para organizar as ideias antes da versão final, né? Nela eu posso escrever, rabiscar, e depois na versão final, principalmente pensando vocês aí em fazendo uma prova de um concurso, de uma seletiva, de um processo seletivo de emprego, né? A versão final ela precisa estar limpa, clara e objetiva, né? E isso o avaliador organizar ideias, né? Isso é o que a gente chama soft skills, capacidade que a gente tem de organizar ideias. Porque no nosso dia a dia profissional, a gente é remetido a todo momento comunicações, informações, processos, e a gente precisa organizar isso. E quando a gente consegue mostrar isso, é um ponto muito positivo desse profissional que consegue organizar. Então, não é errado você ter um rascunho e depois organizar e colocar num documento final. Muito pelo contrário, é requerido. Dúvidas até aqui? Eu mesmo, vou dar um exemplo, né? Na época que eu trabalhava na indústria farmacêutica, uma vez já estava próximo da passagem de turno, eu escrevi uma passagem de turno e esqueci a palavra não. Não estava previsto na reunião que eu tive com o meu gerente, o terceiro turno, não manipular o produto X. E na hora que eu fui escrever na pressa, no meu parágrafo, o não sumiu. E aí ficou, então, ao invés de colocar não manipular, então, manipular, o não faltou. Então, ó, é necessário ter a correção, é necessário ter a paciência, ter a revisão do documento.
seja do seu rascunho e da hora que você está passando a limpo. Sempre revise. Sempre faça um duplo cheque, uma terceira leitura, para verificar se tudo está realmente condizente com aquilo que precisa na proposta técnica que você está colocando. Perfeito? Então, não confie só de primeira vez. Beleza? Faça o duplo cheque. Se tiver alguém próximo que também sabe do assunto, peça para poder verificar se está conforme o que é esperado para poder passar à frente. Até aqui, dúvidas? O que vocês estão achando? Tranquilo? E está servindo como um bom objetivo para a gente ir pincelando os itens? Bacana, pessoal. Mas tá bom e tá bacana, tá gostoso, porque vocês estão participando. Isso é legal. Próxima questão. Está chegando aí algumas sugestões. Legal. A comunicação oral, ela te permite mais improviso, vamos dizer assim. Mas não significa que você não possa, né? Ela te auxilia mais no processo. Fale técnico com quem é técnico e fale popular com quem é leigo, com quem não conhece daquele determinado assunto. Que a comunicação precisa fluir, né? Um artigo científico, ele geralmente vem na forma escrita. Então, ele vai utilizar ali um padrão mais técnico, né? Um vocabulário mais técnico, vamos dizer assim, né? Então, dentro desse princípio aí, ó, a escrita exige uma correção gramatical, uma clareza e organização das ideias, né? O que a gente falou, sujeito, verbo, complemento. Frases curtas, objetivas e claras. Tudo isso que a gente já comentou, né? A comunicação oral, ela te permite aí, como eu aqui, ó, vários momentos oralmente com vocês, eu não utilizei termos metafóricos ou comparativos, ilustrativos, para poder fazer a comunicação com vocês. Ela te permite isso daí. Né? Então, complementando aí o spoiler da questão, quais as características principais da comunicação oral? Espontaneidade. Porque ó, eu estou aqui dando aula para vocês, de repente alguém de vocês me faz uma pergunta daquilo que às vezes não está no slide aqui agora. Eu preciso ser espontâneo ou para responder que sei, ou para poder ser humilde e falar, não sei essa informação, vou buscar e trazer depois, né? Mas tem essa espontaneidade, né? Eu posso utilizar recursos extralinguísticos. O tom de voz mostra que você está bravo, mostra que você está irritado, mostra que você está cansado.
Se você comunica chorando, mostra que você está com um sentimento de tristeza, por exemplo, né? Então, te permite isso daí também. Fugacidade, né? São passageiras e não deixam registro. Com exceção agora de alguns áudios que a gente deixa no WhatsApp, por exemplo, né? Tem aí uma certa duração, vamos dizer assim. Mas até então, se não está gravado, não é duradouro, né? Então, aquilo que a gente geralmente faz. Pode falar, canal Sulipa. Pode usar o microfone, pode usar o chat para perguntar. Como conciliar precisão terminológica, impessoalidade normativa e clareza na comunicação de um texto técnico, quando o público-alvo possui níveis de formação, sem comprometer a rastreabilidade técnica, conformidade das normas da BNT e a responsabilidade legal do documento. Legal. Não lembro quem colocou lá em cima um exemplo que ele te mostrou exatamente isso, olha. A amostra apresentou ponto de equivalência bem definido. Foi técnico na necessidade técnica e informativo do que aconteceu com as amostras na sua determinada correlação. Ok? Então, foi impessoal. Ele falou, a análise foi feita, né? A análise foi feita e o resultado foi adequado, vamos dizer assim. Consegui te ajudar? Sulipa? Beleza. Show de bola. Menor rigor gramatical, né? A comunicação oral te possibilita flexibilidade, né? Oral. Inclusive, há aqui o preceito de respeitar sotaques. Minas Gerais, por si só, nós aqui na região, pegando aqui, ó, Triângulo Alto Paranaíba, tem um sotaque. Região Centro-Oeste, Divinópolis, Itaúna, Bom Despacho, tem um outro sotaque. Norte de Minas, Montes Claros, Januária, já um sotaque com toda a vertente baiana, vamos dizer assim. Leste, já desce lá, né? Ipatinga, Valadares, um outro sotaque. Zona da Mata, Juiz de Fora, Ubá, ou aquela região, um outro sotaque. Isso te permite uma comunicação oral, onde que te respeita as adversidades, inclusive regionais. Né? Importante isso. E o mineirês, por si só, já tem um próprio vocabulário, vamos dizer assim. Né? E um feedback imediato. Falamos e a gente já consegue ter imediatamente se a pessoa entendeu. Né? Então, o receptor pode responder ou tirar a dúvida se ele não tiver entendido imediatamente no processo de comunicação oral. Quando a comunicação é escrita, né? Eu tenho que ter um planejamento e a formalidade para que a informação seja clara e objetiva. Né? Eu tenho nela um registro duradouro, porque ela vai ficar guardada. Uma ata, um relatório, né? Tudo ajuda e fica ali arquivado para rastreabilidade
do processo, vamos dizer assim. Um rigor gramatical mais técnico, geralmente aquilo que você utiliza de flexibilidade na oral, você não coloca no papel, né? Exige uma sequência lógica, né? E um feedback diferido. Por quê? A pessoa pode ler longe de você. E aí, se ficou alguma dúvida, ela não consegue, talvez, tirar aquela dúvida tão imediata, né? E ainda existe o risco, se não tiver claro o objetivo, ela levar para o lado subjetivo, isso levar a um erro do processo, um erro analítico e assim por diante, né? Então, ainda tem esse detalhe. Por isso que vou pegar aqui como exemplo um procedimento operacional padrão. Ele tem que ser escrito de forma clara e objetiva para que qualquer um que for desenvolver aquela atividade, a partir daquele padrão escrito, vai fazer da mesma forma, padronizada daquela forma, e todo mundo faz entendendo o que precisa ser feito. A Elisângela, paranaense, do sul do Paraná, perdão, na comunicação verbal com o pessoal da fábrica, no começo tive dificuldade com o mineirês. No sotaque é o de leite quente, né? Ainda não entendendo algumas palavras mineiras e pergunto o que significa. É isso aí. Exato. E aí tem esse viés fio oral. E ainda existe, além do sotaque, como eu coloquei aqui, existem as gírias regionais, que aí algumas pessoas utilizam naquela região e quando outra pessoa chega, semelhante ao que a Elisângela colocou aí. Existe essa correlação do não entender aquilo que está sendo colocado na comunicação. Esse é o cuidado. Então, vocês acertaram. Exige, na linguagem escrita, a correção gramatical mais eminente por causa da clareza e organização e objetividade da comunicação, né? Então, a comunicação oral ela é mais espontânea e informal, enquanto a comunicação escrita é mais planejada e formal, com registro duradouro, né? Show de bola. Até aqui, dúvidas? Alguém mais quer colocar algum exemplo desse processo de comunicação oral e escrito, como a Elisângela colocou? Beleza? Próxima questão. Tem um spoiler aí para ajudar. Olha como chegar as respostas.
Legal. Denotativo, lembra do D do dicionário, D com D. É a linguagem do dicionário. É o sentido literal, para não ter subjetividade. O sentido conotativo é aquele sentido ilustrativo, que usa linguagem, né, figurada, vamos dizer assim. É a conotação. E aí a conotação ela pode levar à subjetividade, ela pode levar a não entender, principalmente quando usa gíria ali junto, né? Então, muito bacana, mais uma vez aí, ó, mais próximo do milhão, alternativa C, como vocês pontuaram. Em textos técnicos, utiliza-se sempre o sentido denotativo, literal, né? Para evitar as ambiguidades, né? Em redação técnica, sempre usar a linguagem denotativa. Show de bola? Próxima. Ok, Sulipa, tranquilo. Depois você termina de assistir a aula, tá ok? Legal. Já estão próximo do milhão, né? Então, sentido denotativo, literal, dicionário, para evitar a ambiguidade. Então, aqui, ó, Maria é uma joia rara. Conotativo, né? O chefe é um leão. Conotativo, ele não é um animal. A cidade é um coração. Não, a cidade é construída, né? Não é um coração pulsante. Também é conotativo. Então, realmente, aí a alternativa B de vocês. O relatório contém dados precisos e confiáveis, completamente literal, claro e objetivo. E seguindo a premissa, o relatório, o sujeito, contém o verbo e o complemento, dados precisos e confiáveis. Frase curta, clara e objetiva. Legal. Próxima. Eu ainda vou acrescentar um item nesse spoiler. Hoje a gente tem aí a IA, a inteligência artificial, que é para nos ajudar. Então, a gente pode utilizar ela, sim, para nos ajudar a corrigir o texto, que às vezes a gente está com dúvida na concordância verbal, na concordância nominal, né? Se ela é uma ferramenta que está à nossa disposição, por que não utilizar? Então, para a gente poder escrever, há aquela questão que precisa ter vocabulário.
Então, como, né, acho que todos nós, desde que fizemos aí o ensino fundamental 1, a professora sempre fala, vocês precisam ler mais. A partir do momento que a gente lê mais, a gente consegue ganhar vocabulário, a gente consegue ganhar fluência para a gente poder falar a questão oral, né? E sem medo de errar, vamos dizer, dentro desse processo. Então, mais uma aí que vocês acertaram perfeitamente. Ler de forma sistemática e consultar o dicionário. E hoje eu ainda acrescento, use a IA a seu favor. Está ali, fez aquele rascunho daquele parágrafo, coloca na IA para ela corrigir a concordância verbal, a concordância nominal, coloca ela no prompt. IA, por favor, realizar a correção gramatical, concordância verbal e nominal do parágrafo. Beleza? Ela está aí para nos ajudar dentro desse processo. Ela não está ali para poder fazer para a gente, beleza? Mas ela está ali para poder facilitar a nossa vida. E a gente precisa saber usar ela a nosso favor, né? Então, para obter um bom vocabulário, é essencial seguir métodos e práticas que ajudem a expandir o relatório linguístico, né? Então, aquelas práticas citadas no spoiler anterior, leitura regular, uso do dicionário para tirar dúvidas ou sinônimos, tecnologia, filmes e séries, músicas e podcasts, escrita, tudo isso ajuda a expandir o vocabulário. Show de bola! Mais uma aí que vocês acertaram. Próxima. Essa daí eu já falei. Como diz, já dei spoiler oral em outras anteriores. Show de bola, aí acertaram também. É exatamente isso. Clareza vem da concisão e da preparação do documento. Nessa preparação, a gente sempre utiliza um rascunho, né? E a gente sempre utilizar frases curtas e objetivas. Então, show de bola. Aí, alternativa C, acertado também. Parabéns, parabéns. Próxima. Show de bola. Semelhante àquela anterior que a gente fez, utilizar a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. De forma clara e objetiva. E aí, vocês foram claros e objetivos. Alternativa B. Show de bola. Utiliza a ordem direta e a voz ativa, tornando o texto mais claro. O governo, sujeito. Adotou verbo, o complemento, a medida. Pronto, acabou. Show de bola. Próxima. Lembrem aí agora dos documentos que vocês escrevem, o que vocês leem.
Vou pegar aqui como exemplo um artigo científico. Um artigo científico, ele vem com primeira parte a introdução. Na introdução ele delineia, né? Descreve ali qual é o problema, o que tem desse problema já pesquisado, investigado, e geralmente finaliza com o último parágrafo descrevendo o objetivo daquele trabalho, né? Uma, por exemplo, dissertação de mestrado, ela vem geralmente com uma introdução e depois ela vem o item objetivo geral e objetivo específico. Lembrando, os objetivos têm que ser escritos com o verbo no infinitivo. Exemplo, analisar, purificar, filtrar, descontaminar. Então, sempre usar os verbos, quando falar dos objetivos gerais, objetivos específicos, verbo no infinitivo. Ar, ir, or, ur. Ok? Depois eu tenho a metodologia, os passos que eu fiz para poder fazer aquele experimento, aquela determinada situação. Depois a discussão, resultados e discussão dos resultados. E, por fim, a conclusão. Então, eu tenho a introdução, tenho o desenvolvimento, que é o método, resultados e discussões, e tenho a conclusão. Então, realmente, show de bola. A alternativa A. Tem documentos que os objetivos estão dentro da introdução como um parágrafo, e tem documentos que ele vem como itens separados. Objetivo geral, objetivo específico. Lembrando, precisa vir objetivo geral, objetivo específico, desenvolvimento é a metodologia. Se você já fez, você usa o verbo impessoal no passado. Realizou-se, pesou-se. Evita aqui o eu. Eu fiz isso, eu fiz. Não. Tem que ser impessoal. Realizou-se, pesou-se. E a conclusão tem que ser casada, fechando tudo que você fez. Ok? De uma forma bem geral, é o seguinte: você tem um tema que você está escrevendo. A sua introdução tem que contar o que é esse seu tema. Qual é o problema que envolve esse seu tema? O objetivo tem que ser o que você vai fazer para pesquisar esse seu tema. Metodologia, os passos que você está fazendo ou fez para analisar esse problema. Resultados, apresentar os resultados, e a parte mais importante é a discussão desses resultados. É aqui que você ganha. Se você está fazendo uma banca de TCC, de mestrado, doutorado, uma de emprego, por exemplo, você mostrar a sua capacidade em discutir os resultados é onde que você vende o seu peixe. É falar, vender o peixe, né, de forma conotativa, né, aqui, é defender muito bem, através da discussão dos seus resultados. Não significa que todos os resultados têm que ser positivos. Não. Resultado não esperado, negativo, também é resultado. Você precisa mostrar isso, discutir isso. E a conclusão é você fechar isso, se você conseguiu ou não resolver aquele problema, com a metodologia que você utilizou. Então, show de bola. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Próximo.
uma coisa que é importante, pessoal, é o que eu falo, coesão. Exemplo, escrevi o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo tem que ter um link com ele. Por isso a gente utiliza tanto aquelas palavras entre um parágrafo e outro. Portanto, assim, como descrito, você consegue fazer a coesão. Você não pode escrever abóbora no primeiro e do nada virar maçã no segundo. Você perdeu a coesão. Então, todas as vezes que for escrever um texto e ele tiver vários parágrafos, várias abordagens, lembrar sempre que precisa ter coesão. E no mais, precisa também ter a coerência. Se eu falei que a maçã é vermelha, lá embaixo eu não posso falar que eu estou analisando as maçãs verdes. Né? As duas existem? Sim. Mas no contexto, qual foi a sua amostra? Foi a vermelha ou foi a verde? Né? Então tem que ter também a coerência. Né? Se eu tenho tema, ele tem que ser coerente com a minha introdução. A minha introdução tem que ser coerente com os meus objetivos. Os meus objetivos têm que ser coerentes com a metodologia que eu quero propor para eu chegar naqueles objetivos, para que depois eu possa ter coerência com a conclusão. Né? Então, show de bola. A Elisângela até que tinha colocado uma e depois voltou ali corrigindo. Show de bola. Né? Uma falha que é comum na redação técnica e que a gente tem que estar de olho é, realmente os meus parágrafos, as minhas interfaces estão coesas? Não está uma coisa desligada da outra? Né? A prolixidade aqui quer dizer isso. Eu perdi a coerência. Falei de uma coisa no primeiro e terminei na conclusão falando de outra que não tem nada a ver com o que eu fiz. Né? Então, show de bola. Isso daí precisa ter a coerência e a coesão. Dúvidas da coerência e da coesão? Dúvidas sobre a coerência e a coesão? Vamos falar mais um pouquinho sobre, ó, de tão importante que é. Tem um spoiler aí que ajuda. Já chegando a algumas alternativas. E é exatamente isso. Show de bola. Coerência é a lógica. Tem que casar tema, introdução, objetivo, metodologia, conclusão. Né? E a coesão, isso tudo precisa estar linkado, precisa estar ligado. Né? Então, show de bola, alternativa B. Estão próximos do 1 milhão. Próxima.
aqui já começou a ler um texto, pegou aquele resumo ou a introdução e parou porque não chamou a atenção? Viu que não tinha sentido, não tinha coerência, não tinha coesão, né? Então, o objetivo da introdução é isso. Ele precisa fazer o link com o seu tema. Exemplo, se eu estou falando sobre Covid em Araxá, eu tenho que falar o que é o Covid, quantas pessoas em Araxá foram acometidas, quantas mortes, por que ele causa morte, né? E mostrar quais os próximos passos que Araxá vai fazer para combater, para que não volte a ter aquele número de casos. Então, a introdução ela tem que delinear isso tudo e tem que chamar a atenção para que você tenha curiosidade de ler o restante do texto. Então, aqui, realmente, alguns colocaram aí letra A, né? Mas a B é o melhor. Eu quero trazer os tópicos dos temas, né, das considerações, dos problemas, as justificativas daquele trabalho, o objetivo daquele trabalho, né? E que o leitor continue lendo o meu trabalho até o final. Então, realmente, a alternativa B cai melhor aqui. Quem colocou A, entendeu por que a gente mudou e foi para B? Beleza. Próxima. Quando a gente está escrevendo um texto técnico, geralmente ele é argumentativo, né? Então, o que ele precisa ter dentro desse princípio? Na vida, a gente confia só em Deus. O restante só com dados. E o texto técnico, ele quer te mostrar isso. Vou pegar um exemplo aí que alguém colocou lá no início da nossa aula. Fazia uma atividade errada, a evidência mostrou que estava errado e após a evidência fez a correção. E foi certo. Então, teve a exposição e depois o tratamento de dados. Então, realmente, o texto técnico argumentativo, ele quer isso. Expor as ideias, analisar os dados com base, né? Tem uma base científica dentro desse processo, uma base técnica dentro desse processo, e o raciocínio ajuda nesse princípio. Show de bola. Alternativa B. Próxima. O primeiro período aqui é a introdução. O que precisa ter na introdução de um texto técnico? O Sidney, o Juliano, já colocaram, Ivonete também. Exatamente aquilo que a gente falou. A introdução deve ser clara, objetiva e confusa e chamar o leitor, né, a indicar o princípio aí de leitura do seu texto. Então, introduzir o tema de forma clara e objetiva, sem dúvida nenhuma, é nosso principal. Próxima. O tempo todo a gente está falando. Precisamos ser claros e objetivos. Então, conhecer o público que vai ler. Se é mais técnico ou mais popular o meu vocabulário, né?
Definir o objetivo do texto. É um POP, é uma ata, é um relatório, é um artigo, né? Criar o rascunho, organizar as ideias, usar frases curtas e objetivas, principalmente no período ali, no máximo 3 verbos é o recomendado, né? 3 frases com 3 verbos no máximo, né? Em cada parágrafo, em cada verbo, para ser claro, objetivo. E priorizar uma linguagem simples. Show de bola! Então, frases curtas e objetivas reduzem erros e aumentam a clareza. Vocês já estão craque nisso daí, ó. Próximo. Já estamos finalizando. Estamos aí na penúltima ou antepenúltima. Show de bola. A Jaque, Elisângela, Ivonete, Luiz, Wellington, exatamente. Para dar objetividade ao meu texto, evitar rodeios e transmitir a ideia com precisão. Objetividade é foco e clareza. E aí o texto fica bonito. Show de bola. Próxima. O gerúndio aqui é aquela versão. Você fez o dever de casa? Estou fazendo. O estou fazendo significa não sei nem se começou e nem se está perto do final. Então, o gerúndio, o ando, endo, indo, ando, evita, porque ele traz a subjetividade e quando a gente fala de aspecto técnico, a gente quer conclusão. Está feito ou não está feito? E o gerúndio, ele te traz o aspecto que às vezes você nem começou, né? E muito menos que você terminou. Então, o gerúndio deve ser evitado nos aspectos técnicos. Por quê? Pode gerar ambiguidade e a falta da objetividade, né? Estou fazendo, não sei nem se começou, se está no meio, se está no final, mas o fato é que ele não entregou. Então, ele está gerando uma ambiguidade onde que eu estou pensando que ele nem começou, que está no meio ou que está no final, e não tem objetividade da entrega final. Então, por isso aí, evita-se, né, o ando, fazendo, indo, né? Seja claro e objetivo. Use o verbo no infinitivo. Está feito, não está feito. Próximo, acho que é o último. Então, aqui, limitar aqui o meu período, o meu parágrafo com 3 verbos, facilita a clareza e reduz os erros de pontuação. Evita frases longas, né? Sempre evite, nos textos técnicos, frases longas e confusas. Pessoal, dúvidas até aqui? Eu quero dar os parabéns e gratidão pela participação de vocês durante toda a aula.
Isso que foi fantástico, que trouxe todo o conhecimento para a gente. Que legal. Dúvidas? Não deixem de estudar a apostila, página 1 até a 46, 47. Dúvidas, acionem a Lívia. Qualquer coisa, a Lívia também me aciona, eu tento ajudar vocês. E até o nosso segundo encontro. Grande abraço a todos, um bom descanso e gratidão mais uma vez por toda a participação. Tchauzinho, professor, muito obrigada. Obrigado, Lívia, até mais. Desculpa ter te amarrado aí um pouquinho.